de número 8. Nós estamos realizando desde o domingo, desde a terça-feira, na verdade, uma série de mensagens intituladas Gente como a Gente, onde estamos olhando para os erros e acertos das famílias da Bíblia. E no dia de hoje, eu quero, Dia das Mães, pensar sobre a história de duas mulheres em meio aos desafios da maternidade. Durante muito tempo, eu sempre acreditei que a coisa mais fácil do mundo, e continuo acreditando que a coisa mais fácil do mundo é criar filho, especialmente filho dos outros. Porque filho dos outros a gente sempre sabe o que fazer. Quem aqui nunca falou ou pensou, se fosse meu filho. Se fosse meu filho. Isso daí, é falta de uma mãe. Isso aí é falta do pai. Essa criança fazendo isso é porque o pai é um pateta, que a mãe não tem pulso. E aí a gente cospe pro alto, irmão, e volta na gente, e vem os filhos. E aí a gente começa a perceber que uma série das coisas contra as quais nós éramos intolerantes, agora a gente começa a tentar dar uma explicada. A paternidade ou a maternidade é desafiadora. E eu quero, no dia de hoje, pensar com você sobre desafios na criação dos filhos, tanto pela manhã quanto à noite. E como eu e você podemos vencer, encontrar em Deus direção para que possamos aprender com essa gente como a gente a seguir o caminho da criação dos filhos. A palavra de Deus diz assim, verso de número 8, do capítulo 21 de Gênesis: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar, e ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Para que a gente possa entender bem essa história, a gente precisa retroceder aproximadamente 16 anos.
Abraão recebera de Deus a promessa que seria pai de uma grande nação. No entanto, sua mulher era estéril. E um dia então Sara chama Abraão e diz assim: eu creio que você de fato vai ser pai de uma grande nação. Só que essa descendência não vai ser gerada a partir de mim. Essa descendência vai ser gerada a partir da minha escrava, da minha serva Agar. A palavra de Deus vai dizer que Abraão ouve a voz da sua mulher, se deita com Agar. Agar engravida, nasce Ismael. Os anos se passam, a promessa de Deus se cumpre, porque Deus é fiel, e tudo aquilo que Ele prometeu fazer na minha vida e na sua vida, por mais que o tempo passe, Ele vai fazer. Isaac nasce, e agora Isaac é desmamado, e neste dia Abraão oferece um banquete, e no meio do banquete diz-nos a palavra de Deus, que Ismael estava brincando, rindo, talvez a melhor tradução fosse caçoando, zoando, ou como a gente diz aqui no Nordeste, mangando, do seu irmão Isaac. Irmãos, quer conhecer uma onça? Mexe com o filho de uma mulher. Pode ser a mulher mais calma do universo, pode ser terapeutizada, rivotrilizada, o que for. Mexeu com o filho, ela vira uma onça. E aí, quando Sara vê Ismael perturbando o juízo de Isaac, sobe uma fúria em Sara. Ela chama Abraão e diz assim: ó, está na hora da gente colocar essa casa em ordem, ou eu ou ela. O meu filho não vai herdar com o filho da escravizada. É interessante que quem arrumou a confusão foi Sara, mas quem teve que resolver foi Abraão. Qualquer semelhança é mera coincidência. Abraão teve que colocar para fora. E Abraão fica com o coração pesaroso. Acorda cedo pela manhã, vai até o aposento de Agar, com um pouco d'água, com uma provisão, e diz: olha, está na hora de vocês irem embora, está na hora de vocês pegarem, seguirem o rumo de vocês. E a primeira coisa que me chama a atenção sobre criação de filhos e o desafio da criação é que as coisas mudam muito rápido. Num dia, Agar estava numa festa, numa celebração. No outro dia, ela estava sendo expulsa de casa. Na vida em família, nos enganamos se pensarmos que as coisas sempre serão do jeito que sempre foram. As coisas mudam. Por vezes, na sua casa, a festa da noite vai ser subitamente surpreendida pelo choro ao amanhecer. Por vezes, a saúde que estava dando para dar e vender vai ser subitamente visitada por um episódio de enfermidade. E sabe, queridas mães, no desafio da criação, da orientação dos nossos filhos, nesse mundo de constantes mudanças, nós precisamos entender que, ao passo que tudo muda,
A mão do Senhor, ainda que invisível e imperceptível, continua conduzindo as nossas histórias. Observe o que a palavra de Deus vai dizer no verso de número 12 do capítulo 21. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. E na continuação o texto diz, no verso de número 13: no entanto, do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Mudou tudo. Mas eu estou aqui. Eu estou cuidando. Eu vou cuidar de Isaque, mas eu também vou cuidar de Ismael. Eu sou o Deus do povo que vai estar em casa, mas eu também sou o Deus do povo que vai vaguear no deserto. Eu sou o Deus do povo da festa, mas também eu sou o Deus do povo do pranto. Eu sou o Deus que está com o povo da saúde, mas também eu sou o Deus da doença. Eu sou o Deus que está no leito de morte, mas eu sou o Deus que também está lá na obstetrícia quando chega uma criança. Irmãos, nós precisamos entender que nas mais variadas circunstâncias da vida, Deus está conosco. Mudou tudo. Irmãos, eu tenho filhos em 3 idades. Obviamente eu não sou mãe. Não precisava nem dizer isso para vocês. E particularmente tem algumas expressões que a gente usa que eu não gosto. Fulano é um pai que é uma mãe, ou é um mai. Eu fui mãe e pai. Particularmente eu prefiro que a criança tenha uma boa mãe do que um Frankenstein, metade mãe, metade pai. Seja mãe. Seja pai. Mas eu fico observando e talvez eu entendo que a conexão da mulher com a criança é muito mais profunda do que a conexão do homem com a criança, até por questões uterinas. Mas como os nossos filhos mudam. Tem horas que a gente parece que não os reconhece. Daquele menino que só gostava de andar de mãos dadas com a gente, que tudo falava para a gente, até chegar àquela idade que diz assim: me deixa aqui na esquina, que eu vou sozinho. De você descobrir, como diz um grande amigo meu, que a gente conhece os nossos filhos perto da gente, mas longe, a gente imagina como eles sejam. Até porque eu acho que foi um pouco assim com a gente também. As coisas mudam. Mas sabe, nós precisamos fazer como Joquebede, que em tempos de incerteza, fez o que podia pela salvação do seu filho Moisés. Coloca num cesto, e uma vez que eu coloco no rio, eu perco o controle. Agora vai seguir o fluxo da maré. Agora vai seguir o fluxo da correnteza. Agora ele vai na direção do rio rumo ao mar. Mas a certeza que eu tenho é que Deus está cuidando, que Deus está observando, que Deus não abandonou. Um dia festa e alegria, outro dia briga e expulsão, mas Deus estava em cada um dos detalhes. Eu não vou abandonar
Ismael. Eu creio, irmãos, numa coisa: o Senhor não vai abandonar os nossos filhos, o Senhor não vai abandonar a nossa casa, o Senhor não vai abandonar a nossa família, ainda que as coisas pareçam transtornadas de uma hora para outra, o Senhor não vai abandonar os nossos. Amém, irmãos? Mas quando eu olho para esse texto, há uma segunda lição. Existem momentos em que em nossa caminhada, aquilo que parece ruim pode piorar. Agar vai caminhando pelo deserto e o texto vai nos dizer que há um momento em que a água da vasilha acaba. Verso de número 15 diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto. Verso 16: e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Irmãos, qual era o sentimento de Agar? Tudo acabou. O menino vai morrer. Eu não posso ver esse menino morrer. Os meus recursos acabaram. Mas é tão interessante que o verso seguinte, no verso de número 17, a Bíblia diz assim: Deus ouviu a voz do menino. E aqui, ao passo que a Bíblia fala menino, já era um adolescente, provavelmente de 16 anos. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Verso 18: levanta-te, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Verso 19: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Preste atenção no verso número 19. Deixa ele aí para mim, por favor, Julinho. O texto diz o que, irmãos? Que Deus lhe abriu os olhos. O texto não diz que Deus criou um poço. A Bíblia não diz que Deus trouxe um poço até o lugar aonde Agar estava. O poço já estava ali, mas Agar não estava enxergando. A minha oração por você, mãe, é que em tempos de escassez e desespero, Deus abra os seus olhos, para você enxergar a provisão que Ele já preparou. Deus não iria fazer algo por Agar no futuro. Deus não iria fazer algo por Agar no decorrer da história. Não, aquilo que Agar precisava, Deus já estava fazendo por ela. Apenas os seus olhos estavam fechados. E eu preciso dizer a você nesta manhã, que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, aquilo que é provisão de Deus para você, Deus não vai fazer no futuro, Deus já está fazendo. E hoje o que você precisa fazer é: Deus, abra os meus olhos para que eu contemple, para que eu veja o poço que o Senhor já colocou diante de mim. A resposta, a provisão, a solução que o Senhor já preparou para mim. Irmãos, há um poço. Peça para o Senhor abrir seus olhos. Há uma fonte. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Nós temos uma cultura no Brasil que nós somos muito reativos. Somos pouco proativos. Nós valorizamos, por exemplo, a medicina no sentido da restauração, mas não da prevenção. Quantos de nós, irmãos, só vamos procurar um médico quando está
tudo arrebentado, as taxas todas atrapalhadas. Só vamos a um dentista quando não aguentamos mais de dor. Se a gente for ao dentista e ele aliviar a nossa dor, a gente volta 2 anos depois, quando o dente doer de novo. E Deus nos ensina e nos desafia em todas as áreas a praticarmos a prevenção. Isso é em tudo, irmãos. Você lembra que quando Faraó teve o sonho de vacas gordas e vacas magras, prosperidade e escassez, José deu um conselho a Faraó: separe 1/5 de tudo que você ganhar para o tempo da escassez. A provisão de Deus financeira na minha vida pode acontecer de forma imediata, ou seja, sem mediação, sem um terceiro, mas eu posso ser um instrumento de Deus para viver a provisão. Quando eu sigo o conselho de José, separo 1/5. A resposta está aqui, mas às vezes eu não estou enxergando. A provisão está diante dos meus olhos, mas eu não estou vendo. Perceba, o Senhor abriu os olhos de Agar. Pelo fato de nós termos uma cultura muito ligada a apagar incêndio, a gente vive apagando incêndio. A gente vive assim, deu um problema aqui, resolve aqui. Dá um problema ali, a gente vai aqui. E a gente acha que Deus também apaga incêndio. Antes que você chegasse nessa fase crítica, talvez na criação dos seus filhos, ou na relação com seus filhos, Deus já estava lá. E é hora de você falar assim: Deus, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar o poço, me ajude a perceber o que o Senhor já está fazendo. Ela ali, meu filho vai morrer, tudo acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, e a água na frente dela. Não sei mais o que fazer, e o recurso na frente dela. A minha oração nesta manhã, irmãos e queridas mamães aqui presentes e aquelas que estão em casa, é que o Senhor Deus abra os seus olhos e você enxergue aquilo que Ele já colocou diante de você. Irmãos, mas é preciso uma atitude que seja de acordo com a orientação de Deus. Mesmo o verso 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Mas olha que interessante, ela foi até lá, encheu de água a vasilha e deu ao menino. Irmãos, 3 ações que ela tomou depois que ela viu. Pode deixar, por favor, Julinho. 3 ações que ela tomou depois que ela viu. Ela foi lá, ela encheu a vasilha de água e ela deu ao menino. Irmão, às vezes nós sabemos tudo, mas não fazemos nada. A Bíblia diz em João 13:17. Olha o que a Bíblia diz em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 17. Palavras de Jesus. Você pode ler comigo? Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Irmãos, qual é a ideia básica da palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é o quê? Feliz. Muito feliz. Plenamente feliz. Não basta você saber, você tem que fazer.
O Senhor abriu o poço, abriu os olhos, mostrou o poço. Ela foi até lá, encheu de água, deu para o menino. Quais atitudes que você precisa tomar diante daquilo que Deus tem revelado a você? Quais atitudes? Às vezes uma atitude disciplinar que você precisa tomar. Você está passando a mão na cabeça. E o que tem hoje de pai e mãe mole, está no gibi não. Hoje nós estamos vendo nas escolas um fenômeno chamado apagão de professores. Tem professores aqui e que podem concordar comigo. O apagão de professores, alguns cursos esvaziados, e algumas pessoas que estão fazendo faculdades, até mesmo como pedagogia, cuja essência é o ensino, já não querem mais saber de sala de aula. Pela dificuldade que é orientar as crianças, os adolescentes. O desrespeito que é feito e praticado em sala de aula. Então, às vezes está difícil, irmãos. O que Deus está mostrando para você, mas que Ele não vai fazer? Deus estava com o menino, estava. Mas quem teve que ir lá pegar a água, encher o cântaro e dar água para o menino foi a sua mãe. Existem coisas que Deus está nos mostrando de forma repetida. Eu imagino Agar olhando a fonte, coçando os olhos, dizendo, não pode ser verdade. Isso aqui estava aqui o tempo todo, eu não enxerguei. Era tão simples, era tão óbvio, e eu não estava vendo, até que finalmente ela se levanta. Pega a água e dá para o menino. Você precisa tomar algumas atitudes. Irmãos, ser mãe, ser pai, não é coisa de criança, não. Você já sabe, mamãe, que ser mãe não é brincar de boneca. É desafiador. E existem momentos que nós somos chamados a tomar decisões ou termos movimentos extremamente duros, extremamente corajosos, ousados. Mas esses movimentos serão fundamentais para a preservação dos nossos filhos. O verso de número 20, do capítulo 21 diz assim: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. 21 vai dizer: vivia no deserto de Paarã, e sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Viveu no deserto. Viveu no deserto. Em meio ao deserto ele viveu, cresceu. Diz-nos a palavra que desenvolveu um ofício e ainda formou família. Mas todos esses acontecimentos foram decorrentes da intervenção de Deus em abrir os olhos daquela mulher e da atitude daquela mulher de se levantar, encher o cântaro de água e dar
água ao menino. Vamos orar pelas nossas famílias nesse momento? Eu sei que o Dia das Mães, mas coração de mãe sempre cabe mais um. E o mais um que vai caber hoje somos nós, pais, filhos, somos nós, maridos. Nós queremos pegar uma carona na sua oração, ou na sua intercessão. Vou convidar você a ficar em pé. As coisas mudaram na sua casa, as coisas ganharam um novo colorido de uma hora para outra. Está vagueando no deserto. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando da sua família. O Senhor está cuidando dos seus. Creia nisso. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer abrir os nossos olhos, irmãos. O poço está aí à nossa frente. Nós não precisamos do milagre da criação do poço. Nós precisamos do milagre da abertura dos olhos, para que nós vejamos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Mas nós precisamos ainda, irmãos, de uma outra coisa: da coragem para tomarmos a atitude, ou as atitudes. 3 passos que essa mulher deu, que foram fundamentais para que a sua vida, para que a sua família, para que a história do seu filho pudesse ter um final feliz. Final felizes, irmãos, eu creio, são construídos sob a direção e orientação de Deus. Ela teve uma visão do que Deus queria que ela fizesse e caminhou, deu 3 passos nessa direção. Eu não sei quantos passos você precisa dar, mas uma coisa eu sei: parada, você não pode ficar diante daquilo que Deus tem mostrado a você. Parado.